Aparentemente há um racha dentro da administração Trump por causa da guerra. Qual o impacto disso nas decisões que o presidente americano deve tomar daqui para frente? Pois é, Yuri, um racha que vai se tornando cada vez mais emblemático, né? A Mari nos lembrou de outras experiências históricas e eu diria que ela foi muito precisa, porque ela falou da Guerra do Vietnã nos anos 60 e também citou a Guerra do Iraque. São dois casos bastante típicos em que a divergência interna e o desembarque de figuras técnicas respeitadas de serviço público de longo prazo representaram uma crise, né, no seio de legitimidade desses conflitos. Lá em 66 foi a vez do chamado George Bell, né? Foi ele que, na época, subsecretário de Estado do presidente Lyndon Johnson, criticou a Guerra do Vietnã e abriu uma crise sem precedentes nessa que se tornou uma das mais emblemáticas empreitadas malfadadas dos Estados Unidos. Inclusive, o presidente Trump, diga-se de passagem, sempre critica incursões e particularmente essa do Vietnã como sendo experiências ruins que os Estados Unidos não deveriam repetir. E o Richard Clarke, que ficou bem famoso em 2003, porque ele era, na época, chamado de czar do contra-terrorismo, né, do então presidente W. Bush, no contexto ali da guerra ao terror, do pós-11 de setembro, e ele fez a mesma coisa, né? Ele abandonou o governo dizendo que estava desiludido com a decisão de invasão do Iraque. Então, eu diria que essa decisão do Joe Kent agora vem seguindo o precedente histórico que tem em comum o fato de que as figuras políticas tendem a reagir mal a esse tipo de movimento. E abre-se crise que não é facilmente contornável. Nessas duas vezes que eu citei anteriormente, a crise foi tamanha que levou aos presidentes a necessidade de repactuar com as suas próprias bases e fazer ajustes de rota. No caso do presidente Trump, me parece que a tendência, em geral, é dobrar a aposta, né? Tentar desqualificar no nível pessoal essas figuras, como ele tem feito com o agora ex-diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, então tentar descredibilizá-lo, dizer que ele nem era tão bom assim, do que necessariamente rever a conduta. Eu escrevi um texto, Yuri e Débora, que foi ao ar no nosso site, que fala sobre o fato de que dificilmente a vitória do presidente Trump nesse movimento no Irã vai ser uma vitória de longo prazo ou uma vitória necessariamente estratégica. Ela, no máximo, vai ser uma vitória de curto prazo, uma vitória tática. Isso porque os Estados Unidos não conseguiram, isso já ficou muito claro, atingir o seu objetivo original, que era um objetivo político de transição de regime, ainda que tenham matado o Ayatollah. O que acabou restando ao presidente Trump foi, de certa maneira, abandonar essa primeira versão que eles apresentaram como a intenção original da operação, para migrar aos poucos a ideia de uma vitória exclusivamente tática militar. Então, o objetivo não é mais político, porque o objetivo político mantido representaria reconhecer uma derrota, e como os Estados Unidos do presidente Trump não vão fazer isso, eles então agora aos poucos tentam recalibrar o discurso para dizer, bom, a meta nunca foi essa, a meta era minimizar o poder, a capacidade bélica do Irã, seja por meio do programa de submarinos ou do programa marítimo, né, em geral, das forças navais, seja pelo programa de mísseis balísticos, seja pelo próprio programa nuclear. Esse deslocamento de enquadramento do que seria o próprio objetivo da guerra e a requalificação do que passa, então, a ser visto como vitória ou não, é parte da passada de recibo de que algo de errado não está certo, como diriam por aí. Eu, inclusive, hoje me lembrei muito de uma conversa, viu, Yuri, que eu tive há alguns anos atrás com o professor Walter Mead, um desses grandes nomes, né, dos Estados Unidos, escreveu vários livros bem famosos, considerados assim manuais para quem quer estudar Estados Unidos, e ele já há vários anos disse para mim assim, olha, estejamos preparados, porque grandes crises nos Estados Unidos continuarão existindo
tendo como forças motivadoras duas obsessões das quais os Estados Unidos não conseguem se livrar. E não tem objetividade, não tem racionalidade, são obsessões que passam, inclusive, por pressões domésticas, de interesses de certas diásporas, que são Cuba e Israel. Ele já falava disso naquela época, cerca de 10 anos atrás. Ele tratava Cuba e Israel e a sua capacidade de mobilização doméstica nos Estados Unidos com um cuidado e uma apreciação muito digna de nota. E só hoje, nessa terça-feira, a gente já percorreu, veja só, o gabarito, quase uma tinquina aqui da política internacional, falando sobre o presidente Trump em Cuba e agora a saída, né, efetivamente, do Joe Kent, da Central de Inteligência de Contra-Terrorismo, acusando justamente os Estados Unidos de não estarem necessariamente defendendo o interesse nacional norte-americano, mas se prestando a uma linha auxiliar do aliado, né, no caso Israel. Esse foi o argumento que o Joe Kent apresentou para dizer que os Estados Unidos não estariam, não deveriam ter ingressado nesse conflito nesses termos, Yuri e Débora.